Boas pessoal, bem-vindos ao quarto vídeo de coleções completas. Eu vou dedicar este vídeo ao Dibal Antunes, pela paixão que nos une sobre a Marvel e sobre todas as bandas desenhadas que existem. E a um outro youtuber chamado Estranha Rotina, um brasileiro, com o qual eu tenho partilhado muitas conversas no YouTube sobre banda desenhada, não só sobre Marvel, mas sobre todos os tipos de banda desenhada. Eu já tinha mencionado a estes meus dois amigos esta coleção. É uma coleção que foi lançada, eu penso que em 2005, eu não estou bem certo, eu penso que foi em 2005 ou 2006, pelo Correio da Manhã. Foi uma edição de 20 volumes sobre 20 personagens, autores. Mas sinceramente podia ter sido sobre 200, mesmo assim teriam faltado aqui alguns personagens. Não é só sobre a Marvel, nem sobre a DC, tem muitos personagens aqui. Uh, esta coleção foi excepcional. O número 1, uh, pois, o número 1 foi o Capitão América, que custou apenas 1€, como é habitual destas coleções. O que é extraordinário desta coleção? Os álbuns vinham num papel de segunda qualidade. Mas o que é excepcional, eu não acho isto muito importante numa banda desenhada, quando elas são bem estruturadas, como o caso desta coleção. Uh, Vem sempre no início de cada livro, um texto que explica tudo sobre o personagem, sobre os autores do personagem, os escritores, os desenhadores, as épocas mais importantes, e foi um trabalho excepcional feito pelo Correio da Manhã. Ainda por mais, este primeiro Capitão América brindava-nos com a história que falava no 11 de setembro. Aqui está. E é extraordinário. Uma coleção extraordinária que eu conheci aqui com esta coleção. Muitos personagens, alguns que eu desconhecia por completo. No caso do Capitão América. E então. O segundo volume já teve um preço um pouco diferente. É sobre o Batman. Uma vez mais, a introdução do Batman, excepcional sobre os escritores, o que tem sido feito ao longo dos anos sobre o Batman. Estas histórias que vêm aqui neste álbum sobre o Batman são excepcionais. A primeira chama-se Tensões. É uma história muito estranha. E bom, eu já tinha de falar nesta banda desenhada, é curioso. Eu tinha falado de nesta banda desenhada. Aqui o Bruce Wayne é um milionário sem muito despegado da realidade. Ele penso que tenha chegado há pouco tempo a Gotham, é a história clássica, e ele começa a despedir várias pessoas, incluindo um indivíduo, que é este que está aqui, que mais tarde vai se tornar o vilão desta história. É um vilão sem muitos recursos, mas completamente louco. Completamente louco. E uma história mesmo muito estranha. Muito estranha. Mas o Bruce Wayne aqui tem um, um papel. Eu não digo de vilão, mas ele sinceramente não era um. Não estava habituado a ver o Bruce Wayne desta maneira. As ações que ele tem na sua vida pessoal acabam por ditar o fim da vida deste indivíduo, e o facto dele ficar completamente louco, ele fica completamente doido, exatamente por ter perdido o emprego, principalmente a mãe dele tinha morrido, e ele fica completamente alucinado. A história é mesmo muito estranha, vocês têm que ler esta história. Tensões, penso que Tensões. Eu penso que. Sim. E ainda vem uma segunda história. Este álbum traz apenas duas histórias. Excepcional. Excepcional. Que é a primeira aventura. A primeira aventura do Joker. A primeira aventura do Joker. A primeira aventura escrita do Joker. Muito boa. Muito boa.
terceiro álbum é sobre o Quarteto Fantástico. O álbum inteiro tem aqui uma vez mais a introdução, excepcional. Aprendi muita coisa com estas introduções, explicavam coisas excepcionais, desconheci por completo. Todo o álbum é uma única história, mas não vou-vos dizer que seja muito boa, muito bem desenhada, excepcionalmente bem desenhada. A história em si traz muitos personagens da Marvel, desde o Homem-Aranha, muitos, muitos mesmo, muitos mesmo. Muitos, passa-se uma parte dela na zona negativa. Ahm, e é engraçada a história, mas não achei excepcional. E esta coleção não é só sobre a DC ou sobre a Marvel, é sobre banda desenhada. E então aqui fomos brindados com a Mónica. Eu sempre gostei muito da Mónica. Eu conheci já agora o rapaz, o Estranho Rotina. Penso que ele deve ver este vídeo. Eu conheci a Mónica, a turma da Mónica, através de umas bandas que vinham exatamente neste jornal, no Correio da Manhã, cá em Portugal, penso que nos anos 80, do Cebolinha. O Maurício de Souza aparentemente vendia para cá aquilo que fez no Brasil também exportou para cá essas bandas desenhadas e eu conheci a Turma da Mónica não em revistas de quadradinhos, mas sim numas bandas que vinham na parte dos passatempos do Correio da Manhã ou aquela parte, penso que era aquela parte que era dedicada ao domingo às crianças e nos anos 80 eu aprendi e conheci a Turma da Mónica através dessas bandas que vinham bandas desenhadas, bandas, eram três quadradinhos no Correio da Manhã do Cebolinha, essencialmente eram histórias do Cebolinha. Aqui vem várias histórias da Turma da Mónica, que é belíssima. Está aqui um autor, o Maurício de Souza, que é, para muitos, para mim é de certeza, o Disney brasileiro, é sem dúvida. Vem aqui uma história mais antiga do Cebolinha e, epá, quem gosta de banda desenhada tem gostado da Turma da Mónica, porque está muito bem. Além do traço, do desenho ser muito característico, claro, hoje em dia já não é desenhado pelo Maurício de Souza, mas é seguido pelos outros desenhadores. As histórias são de um carinho, de uma sensibilidade que é muito próprio das crianças. Muito, muito bom. Muito bom. Excepcional mesmo. Várias histórias. O quinto álbum é sobre a Electra. Na altura tinha saído o filme da Electra e então isto, penso que por ordem de ideias eles acabaram. Está aqui o nome da série de Ouro, os clássicos da banda desenhada. Excepcional. Se os responsáveis do Correio da Manhã virem isto, gostava que vocês editassem mais álbuns destes, porque estes álbuns são excepcionais. Muito bons, muito bons. Aqui vem uma pequena introdução então, sobre a Electra, criada por Frank Miller. Agora, histórias no âmbito do filme da assassina, já depois da morte dela, uh, nas mãos do Bullseye. Engraçado. Não achei extraordinário. Não, sim, tem uma certa graça. Há aqui uma. Por acaso, não, já não me lembrava bem da história. Esta primeira história é sobre a caça que ela faz a uma ditadora de África que utiliza todo o dinheiro do país para os seus luxos. A história até é bastante boa. Muito boa mesmo. Temos aqui uma última história que eu já não me recordo muito bem. Já li isto há muito tempo. Não me recordo muito bem. Penso que é a captura de um traficante de droga que é uma criança. Não me recordo muito bem desta segunda história. E o sexto álbum foi sobre Star Wars. Hélio, há aqui mais um Star Wars, mais uma coisa do Star Wars. As histórias dentro as histórias por exemplo, tem aqui uma introdução, mais uma vez uma introdução. As histórias que podem existir, que existem entre os capítulos, entre os capítulos dos filmes que existem no cinema. Normalmente os capítulos têm um enorme espaço tempo entre eles, então podem ser
preenchidos com várias histórias. Aqui está uma delas que se passa, se não me engano, entre o episódio 2 e o episódio 3, exatamente. Se não me engano. Episódio 2 e episódio 3. Penso que sim. E depois, na parte final, A Vingança dos Sith, o episódio 3 em banda desenhada. Muito engraçado. Achei muito engraçado. Ler isto em banda desenhada. Muito bom. Muito bem desenhado. Muito bem desenhado. Epá, tenho isto fora de ordem. Nem tinha reparado. Eu tenho isto fora de ordem. Bem, não levei a mal isto. Não tem. Isto está fora de ordem. Não tinha reparado. Não é. Aqui um outro álbum dos X-Men, mas isto não são bem os X-Men, são os Ultimate X-Men. Eu não gosto muito desta série Ultimate, sinceramente não lhe acho muita piada. Nós está com uma introdução, os Sentinelas e a caça aos mutantes. Não sei, aqui os personagens originais estão um pouco desvirtuados aqui. A Jean mete os palitos ao Ciclope com uma facilidade inacreditável. Eu nem sei se cansei se mete os palitos e vai com o Wolverine para a cama. Mas não é brincar, certamente que ela vai fazer umas coisas jeitosas. O Wolverine aqui é muito mais novo e não sei, a história não está. Não é bem aquilo. Muito bem desenhada, sim, sinceramente está belíssimamente bem desenhada. Mas não. Há aqui uma particularidade, os humanos atacam o Magneto, a Terra do Magneto, com uma enorme quantidade de sentinelas, matam uma série de mutantes, ele chama estúpidos aos humanos por atacarem-no com homens de crómio, prende-os, reprograma-os e envia-os de volta para a América para destruir toda a civilização humana. Nesta história o Ciclope passa-se para o lado da Irmandade de Mutantes. É muito estranho. Não sei, não está bem como o professor Xavier acaba por matar o Magneto. Não é bem isto. Ainda vem aqui uma outra história do Ultimate X-Men ou Wolverine com o Ultimate Homem-Aranha. Eu não achei muita graça esta série Ultimate, sinceramente não achei. Temos mais um álbum do Wolverine, excepcional. Muito bom, tinha de ser. O Wolverine tinha de fazer parte desta coleção. Foi a parte introdutória. Tem uma excepcional história, esta primeira história é excepcional, sobre um assassino irlandês. Ele dá aqui uma ideia sobre o. Ele sabe o que é o Wolverine, ele sabe. Não é questão dele ser mutante, mas ele sabe o poder que ele tem. E ele diz-lhe que ele mesmo assim não é imortal. Ele não consegue destruir um pêssego, mas consegue cortar o que existe dentro. Ele dá um exemplo. Consegue cortar o que existe dentro do pêssego e expor-lhe o caroço. E dessa forma ele explica, está a falar do Wolverine, está a falar dele e do esqueleto dele, como é que ele poderia lhe cortar, exatamente aqui, como é que ele poderia cortar a carne que existe em volta do braço dele ou de qualquer parte do corpo dele, portanto, para que ele ter consciência que não é imortal. Isto passa-se na altura que ele tem o esqueleto de adamantio, depois passa-se numa outra época em que ele já não tem o esqueleto de adamantio. Se vocês conhecem bem as histórias, lembram-se que houve uma parte em que o Wolverine ficou sem o esqueleto, foi retirado, o adamantio foi retirado pelo Magneto, numa história. Outra história. Depois tem aqui uma outra história. Bem. É sobre o casamento do Wolverine com a víbora. Não achei muita piada esta história. Não sei, a primeira história é muito melhor. Yes. Mais um álbum do Tex excepcional, Tex contra Mephisto.
Então, um dos maiores álbuns desta coleção. Este álbum tem 254 páginas. Excepcional. Muito boa a história. Muito boa. Já há muitos anos que não li a Tex. Quem conhece deve-se recordar. As bancas tinham muitas bandas desenhadas do Tex. Aqui tem um dos maiores vilões que ele já enfrentou, que é o Mephisto. Excepcional. Eu só tenho pena de não ter participado nesta coleção, não estar nesta coleção, igualmente o Mandrake e o Phantom, o Fantasma. Tinha sido excepcional. Desculpa eu não ter isto por ordem, mas agora realmente. E aqui está obrigatório, né? Dedicado ao Homem-Aranha, tinha de ser. E é uma parte da vida do Homem-Aranha excepcional em que aparece um indivíduo chamado. Ai, agora esqueci o nome dele. Um homem mais velho. Esqueci-me completamente do nome dele. Chamado. Agora é um nome curioso. Qual foi o nome dele? Já digo mais à frente. Ele tem exatamente os mesmos poderes que o Homem-Aranha. E ele vem avisá-lo do que vem por aí. O que ele fala. Uma curiosidade que ele fala sobre os poderes do Homem-Aranha é o seguinte: ele pergunta-lhe, a aranha que o mordeu e lhe deu os poderes, transferiu-lhe os poderes porque estava radioativa ou foi a radiação que a matou? E, muito possivelmente, já ela possuía poderes. Ou seja, escolheu o Peter Parker para lhe transmitir os poderes que já possuía. É curioso, porque ele tem exatamente os mesmos poderes, não os conseguiu da mesma forma. Ele diz que a via dele não foi tão pura. E vai aparecer, aqui aparece uma coisa curiosa, aparece aqui um super-herói alemão, que este monstro, este vampiro, acaba por matar. Ele precisava de absorver a energia de super-heróis. Isto não está bem específico, isto deixa muita coisa em aberto. Esqueci-me um pouco. Queria me lembrar aqui do nome do personagem. Do personagem mais velho. Tem o nome dele debaixo da língua. Aí ele aqui depois fala-lhe um pouco mais, ele diz se não acha que é curioso que todos os vilões que defrontaram o Homem-Aranha, todos, quase todos, uh, têm totens, eles tentam simular animais, ou seja, o Dr. Octopus, o Abutre, a Gata Negra, o Rino, o Escorpião, o Lagarto, o Cobra, vários. Exatamente porque os super-heróis têm que combater sempre as suas contrapartes. O Thor combate deuses, o Magneto combate mutantes e o Capitão América combate patriotas. Aqui mostra a origem do. O nome dele está muito bastante. Israel? Não, não é esse. Tenho que dizer o nome deste indivíduo. Este indivíduo chama-se. Ezequiel. Oh, Israel. Ezequiel. Exatamente, o Ezequiel. Na parte final ele combate o vampiro juntamente com o Homem-Aranha e aparentemente é morto, mas não chega a ser mesmo morto. O Ezequiel. Ele mais tarde vai aparecer noutras histórias para combater o Homem-Aranha. O Homem-Aranha acaba por conseguir vencer este monstro, fantasticamente. Este monstro iria perseguir o Homem-Aranha, o Peter Parker, o tempo todo, porque ele não precisa saber qual é a identidade dele. Assim, no momento em que o sentiu, perseguiu até à morte e iria perseguir até à morte. Depois o Peter Parker acaba por dar uma maneira, arranjar um jeito de. Isto é Ezequiel. Ele percebe-se que ele está vivo. Que no final ele E na parte final, uma história fabulosa, uma coisa já vem de há muitos anos. A tia May, a tia do Homem-Aranha,
acaba por descobrir a identidade secreta do Homem-Aranha, do Peter Parker. Acaba por descobrir que ele é o Peter Parker, eles têm uma conversa excepcional sobre o tio Ben e ele acaba por lhe revelar que é o Homem-Aranha. Muito boa esta história, excepcional. Aqui tem uma banda desenhada sobre o Ricochet. Eu penso que isto é um. Não achei muita piada este personagem. É um pouco colado ao Tintin. Nada de excepcional. Muito parecido com o Tintin. Bom, eu vou ter de fazer isto em duas partes porque isto já está a tornar um bocado longo. E depois na segunda parte irei-vos falar depois da outra parte da coleção.